Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje a gente tem em mãos um único documento, que é o relatório gerencial de setembro de 2025 do Fundo Imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI11. E ele conta uma história meio dupla, eu diria. De um lado, o mercado de fundos imobiliários vive uma euforia, sabe? O IFIX, que é o principal índice, batendo recorde histórico. Do outro, esse fundo específico, que é cheio de prédios de altíssimo padrão, parece que está navegando numa tempestade muito particular. Nossa missão hoje é então entender essa contradição. Vamos mergulhar nos números para descobrir se o PVBI 11 é a oportunidade da década ou, quem sabe, uma armadilha bem disfarçada. É a análise perfeita do micro contra o macro, né? O relatório nos dá um panorama super ensolarado para o setor, mas quando a gente olha pela janela desse fundo em específico, a gente vê umas nuvens se formando. A grande questão que fica no ar em todo o documento é: será que a qualidade, que é inegável, dos ativos dele é suficiente para superar os desafios que estão batendo na porta? Exato. E para entender o tamanho desse desafio, a gente precisa primeiro sentir o quão forte é esse vento a favor que está soprando no mercado, né? O relatório de setembro de 2025 já abre com essa notícia. O IFIX renovou a máxima histórica. Fechou com uma alta de 3,3% no mês. E quem brilhou mesmo foram os fundos de tijolo, os de imóveis físicos. Eles subiram ainda mais, 4,3%. O mercado está em festa. E essa festa tem motivos bem claros. O relatório aponta para uma tempestade perfeita, só que, no bom sentido. Aqui no Brasil, a inflação tá dando sinais de trégua e, embora a Selic ainda esteja alta, lá em 15% ao ano, o mercado já não olha mais para trás. A aposta é que o ciclo de alta acabou, que 2026 vai trazer cortes nos juros e investidor esperto já começa a se posicionar agora para isso, comprando ativos que se beneficiam de juros mais baixos, como os FIIs. Mas essa dependência toda do cenário local não é um risco? A gente sabe como as coisas podem mudar rápido por aqui. Seria um risco maior se o movimento fosse isolado, com certeza. Mas o que dá força para essa tendência é o cenário global. O relatório destaca que o Federal Reserve, o Banco Central americano, finalmente começou a cortar os juros deles. E isso é como abrir uma torneira de dólares que busca a rentabilidade em outros lugares, sabe? Mercados emergentes, como o Brasil, viram destinos atraentes e esse fluxo de capital ajuda a impulsionar nossos ativos de risco. Então, o otimismo não é só local, ele tem um respaldo internacional importante. Ok, então o cenário geral é de puro otimismo. O mar tá para peixe, como se diz. E isso torna o caso do PVBI 11 ainda mais curioso. Se o vento está soprando a favor de todo mundo, por que esse barco específico parece estar ficando para trás? Vamos olhar os números dele. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. O relatório nos apresenta dois números que estão em conflito direto. O primeiro é o valor patrimonial da cota, que é de R$ 107,78. O segundo é o preço pelo qual essa mesmíssima cota é negociada na bolsa, R$ 78. Uma diferença de quase R$ 30 por cota. É muita coisa. É uma enormidade. Isso nos dá o famoso indicador P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, de 0,72. Pensa nisso como olhar a etiqueta de preço de uma casa. O valor patrimonial é o preço que um avaliador diz que ela vale, os R$ 108. O preço de mercado é o que estão pagando por ela hoje, R$ 78. Um PVP de 0,72 significa que você está, em tese, comprando algo por 72 centavos que vale R$ 1. Visto assim, parece a pechincha do século. Por que alguém não compraria? Porque a grande pergunta que fica é: por que está tão barato? O mercado raramente dá dinheiro de graça, né? Esse desconto de quase 30% não é um presente. É um sinal, um sintoma de que os investidores estão vendo um risco, e um risco grande o suficiente para justificar esse abatimento no preço. E o próprio relatório nos dá a pista principal para esse ceticismo no mercado. Basta olhar os gráficos de performance. Os números são sintoma da doença. Em setembro, o PVBI 11 rendeu 2,8% contra 3,3% do IFIX.
Mas o susto mesmo vem quando a gente olha o acumulado do ano de 2025. O fundo rendeu 8,1%, enquanto o IFIX subiu 15,2%. Exato. Essa diferença de quase 7 pontos percentuais no ano não é pouca coisa. É um sinal claro, luminoso, de que o mercado está penalizando o fundo por um problema específico. E nossa missão aqui é descobrir qual é. O desempenho passado não garante o futuro, claro, mas ele molda a percepção do investidor hoje. E a percepção atual é de que tem algo errado. Certo. Então, para entender a doença, a gente precisa abrir o capô e olhar o motor. O que exatamente o PVBI11 tem dentro dele? E o que a gente encontra é, à primeira vista, um motor impecável. O portfólio tem 7 edifícios de escritórios corporativos de altíssimo padrão, classificados como AA e AA, todos na Faria Lima, na Vila Olímpia, no Itaim Bibi. Só o filé mignon do mercado de escritórios de São Paulo. Não estamos falando de qualquer prédio. Um edifício AAA, como o Park Tower, ou o FL 440 significa o que há de mais moderno em tudo, né? Tecnologia, segurança, localização e, claro, status. É o tipo de endereço que uma multinacional estampa no cartão de visitas com orgulho. E o relatório ainda faz questão de frisar. O fundo tem alavancagem zero. Não deve um centavo. E essa combinação que torna o problema tão chocante. Você tem essas joias da coroa, zero dívidas, e ainda assim o mercado paga 30% a menos. Por quê? A resposta está em uma única palavra: vacância. Espaços vazios. O relatório informa que a vacância física em setembro era de 16,5%. Já é um número alto para ativos desse calibre. Mas o pior não é nem esse número, certo? É a projeção que assusta. Exatamente. O dado que realmente acende o sinal vermelho é a projeção da própria gestão. A vacância vai saltar para 22,2% em janeiro de 2026. Uau! Um salto de quase 6 pontos percentuais em só 4 meses. Isso é brutal. Agora aquele desconto de 30% começa a fazer bem mais sentido. O mercado não está olhando a foto de hoje, está olhando o filme dos próximos meses. E o que causa esse salto? Saídas que já foram contratadas e anunciadas, de inquilinos de peso. O relatório é transparente sobre isso. Cita a saída do escritório de advocacia Cassione, do edifício FL 440 em dezembro, e o que é o golpe mais duro, a saída da gestora de fortunas Julius Baer. Eles saem de 2 andares inteiros no edifício Vera Cruz, em janeiro. Essa é a história central do fundo. O mercado está precificando a perda de receita que essas saídas vão causar. Aquele desconto é o preço do risco. Entendido. O diagnóstico é claro. A febre alta tem uma causa bem definida. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Qual é o tratamento? O que a gestão está fazendo para estancar essa sangria e ocupar esses andares de luxo que vão ficar vagos? A gestão detalha um plano de ação que se baseia em 2 palavras: agilidade e flexibilidade. A agilidade está em oferecer os espaços que vão ficar vagos, como lá no FL 444 e no Vera Cruz, já prontos para ocupação. É o chamado plug and play. Isso é um grande atrativo para empresas que têm pressa e não querem gastar tempo e dinheiro com obra. E a flexibilidade, onde entra? A flexibilidade é uma adaptação inteligente ao mercado de hoje. No edifício Union, por exemplo, eles estão pegando andares inteiros e reconfigurando em conjuntos menores, de 300 metros quadrados. Eles perceberam que a demanda por andares gigantescos diminuiu, então estão, fatiando o produto para atender empresas menores que ainda querem um endereço de prestígio. Dividir andares em espaços menores parece uma boa ideia na teoria, mas isso não atrai um tipo de inquilino talvez menos estável, com contratos mais curtos? Não é trocar o risco de um andar vazio pelo risco de um inquilino que pode sair a qualquer momento? É um risco, sem dúvida. É a troca que se faz no cenário atual. A estabilidade de um grande contrato de longo prazo pela agilidade de preencher o espaço rápido. A gestão está apostando que no mercado de hoje é melhor ter o espaço ocupado, gerando alguma receita e pagando as despesas, mesmo que por inquilinos menores, do que ter um andar inteiro vazio esperando por uma baleia branca que pode nunca aparecer. Faz sentido. É uma aposta pragmática. E eles dão alguma indicação de que essa estratégia está funcionando? Sim, e esse é o ponto que traz alguma esperança ao relatório.
Eles falam de um funil de locação com mais de 4.100 metros quadrados em fase de negociação comercial. Isso mostra que existe sim interesse nos imóveis e, o mais importante, eles quantificam o prêmio do sucesso. O relatório calcula que, se todos os espaços vagos fossem alugados, a receita do fundo poderia aumentar em 0,12 centavos por cota. Então eles não apenas apresentam um problema, mas também o tamanho da solução. Um acréscimo de 12 centavos por cota no dividendo mensal seria um aumento de mais de 20% sobre o que o fundo paga hoje. É um potencial gigantesco. Gigantesco. E isso levanta a questão crucial, que é o tempo. A gestão vai conseguir fechar esses novos contratos num ritmo rápido o suficiente para minimizar o impacto das saídas que já estão programadas? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se aquele desconto de 30% na cota vai diminuir ou, quem sabe, até aumentar. É uma verdadeira corrida contra o relógio. Certo. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa análise significa para o investidor que está olhando para o PVBI11 hoje? Significa que ele está diante de uma faca de 2 gumes muito afiada. De um lado da lâmina, a gente tem um portfólio de qualidade inquestionável, prédios icônicos, sem dívidas e com preço na bolsa que parece uma liquidação. O potencial de ganho, aquele upside de 12 centavos por cota, é claro e palpável. E do outro lado da lâmina, temos o risco. Um desafio de curto prazo muito claro e perigoso. O aumento da vacância, que vai pressionar a receita e os dividendos. A tese de investimento no PVBI11 hoje não é sobre a qualidade dos prédios, isso ninguém discute. É uma aposta na capacidade da equipe comercial de executar a estratégia, de alugar esses espaços rapidamente. Perfeitamente colocado. O futuro próximo do fundo é essa corrida. E o resultado dela vai ser refletido diretamente no preço da cota e no bolso do investidor. Não tem muito meio termo aqui. É a clássica tensão entre valor e risco. E isso tudo me deixa com uma reflexão final, um passo além do que o relatório discute. A gestão está, e é compreensível, focada em encontrar novos inquilinos para preencher os espaços vagos dentro do modelo atual, né? É a solução mais direta. Mas com a consolidação do trabalho híbrido e remoto em tantas indústrias, será que a demanda estrutural por escritórios de alto padrão mudou para sempre? A estratégia de longo prazo deveria ser apenas um jogo de dança das cadeiras, buscando quem ainda precisa de um escritório tradicional? Ou será que fundos como este precisarão em algum momento reinventar o propósito e o uso desses prédios magníficos para prosperar de verdade na próxima década? Talvez transformar andares em espaços de coworking de luxo, centros de eventos ou algo que a gente nem imagina ainda. Essa talvez seja a pergunta mais importante, e a resposta não está nesse relatório. E com essa reflexão, a gente encerra a análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!